Vamos falar um pouquinho, na verdade, dar uma revisada sobre anatomia e fisiologia da pele. Por que que eu coloco esse conteúdo numa aula de ultrassom microfocado? Porque é muito importante a gente relembrar as camadas para poder saber em quais camadas o ultrassom microfocado está atuando no seu paciente. Assim você consegue trabalhar de forma segura e sabe exatamente o resultado que você vai entregar para ele, tá? Então vamos lá para os planos faciais, que é aquilo que a gente estuda lá no comecinho da graduação, né. Então a gente tem epiderme, derme, derme profunda, tecido adiposo, temos ali o esmalte e a musculatura. Onde o ultrassom vai estar atuando, Leia? Ele vai atuar em 3 camadas, justamente por isso ele é chamado de Ultraformer 3, porque ele atua nessas 3 camadas de tecido, tá. Que acontece? Ele vai atuar lá no SMAS, que é um tecido que recobre a musculatura, vai atuar na nossa, no tecido adiposo, compactando esse tecido, e vai atuar também na derme profunda, derme superficial. Epiderme ele atua? Não, ele ignora a epiderme, tá? Então, ele até atua numa questão de promovendo maior permeabiliddade de ativos, mas ele não tem ação na epiderme de forma superficial, tá? Mais para frente eu vou passar para vocês e explicar cada camadinha. Então, o epiderme, só para a gente dar uma relembrada, camada mais externa da pele, mais superficial, onde geralmente a gente costuma tratar com tecnologias a laser, né? O ultrassom dificilmente ele vai tratar essa região, essa camada do tecido. O Ultraformer ou como qualquer outro ultrassom microfocado, eles ignoram a epiderme e sempre vão aprofundar o disparo focado de ultrassom, tá? A derme, que daí é uma camada um pouquinho mais abaixo, aqui o ultrassom ele já está atuando, já está promovendo um estímulo de colágeno ali, na derme, derme profunda também. Tecido subcutâneo, ele age de forma muito significativa, gerando a compactação dessa gordura através da necrose das células adiposas. Então, os pontos de coagulação gerados pelo ultrassom microfocado vão gerar a fagocitose, né, dessas células de tecido. Vão liberar essa gordura no corpo e, a depender do teu paciente, se ele for um paciente que fizer naquela semana, por exemplo, uma dieta hipocalórica, o corpo dele entende que ele precisa usar essa gordura que foi liberada como forma de energia. E aí sim a gente tem um resultado muito mais rápido do que esperando ele liberar de forma normal, utilizar, desculpa, essa gordura, né? Então esse slide aqui eu deixo bem claro para vocês conseguirem entender as camadas ali da pele, desde a mais superficial até a mais profunda. Quando a gente fala do SMAS aqui, ó, eu já ouvi muitos profissionais falando que o ultrassom chega na musculatura, ele na verdade não chega no músculo. Ele vai até o SMAS, gera a retração desse tecido que vai promover o efeito lifting, mas ele não atinge musculatura, tá, gente? Então, o tão famoso SMAS, que é o que a gente mais trabalha, e para mim, assim, tirando a parte de estímulo de colágeno potente que ele faz, o grande, carro-chefe do ultrassom é promover essa retração de SMAS, né. O SMAS, ele é é o nosso sistema muscular aponeurótico, ele é como um tecido, como a nossa pleura que recobre o pulmão, o SMAS é assim também, é uma membrana que recobre a musculatura da nossa face. A gente tem SMAS desde o nosso pescoço até o nosso occipital. Então, sendo assim, eu consigo promover esse efeito lifting, essa retração em todo o meu pescoço, papada, rosto, até o occipital, mas a gente vai sempre tratar daqui para cima, né, falando de ultrassom microfocado. Então, quando o ultrassom faz os pontos de coagulação, aquece esse tecido e gera um encolhimento dele. Eu gosto sempre de dizer para as minhas pacientes, dar o exemplo para elas, de ultrassom microfocado no SMAS agindo como se fosse um bife numa frigideira quente. Se você coloca um bife cru numa frigideira quente, ele não encolhe? Encolhe, né? Exatamente isso que acontece com o ultrassom. Ele vai gerar vários pontos de coagulação no SMAS que vai retrair através do aquecimento. E essa retração
é o que promove o nosso tão querido, tão buscado efeito lifting, que na grande maioria dos casos a gente já consegue ver de imediato após a aplicação. Eu nunca prometo isso para o meu paciente, eu sempre falo para ele que o resultado do ultrassom microfocado, ele vai se dar ao final dos 90 dias, que é onde a gente tem o pico de produção de colágeno, mas é muito legal que após a gente fazer a sessão de ultrassom, ele nota essa diferença já num pós imediato, tá? E isso é devido a esse aquecimento e retração do SMAS.